Dasein não tem natureza, não vive, não é uma consciência, não é um sujeito, um indivíduo, não é causado por algo. Aristóteles entende que o ser é o principal objeto da metafísica, algo que se revela em múltiplos sentidos, porém todos girando em torno de um único princípio, que é a substância. Mas o meu objetivo nessa conversa é demonstrar a maleabilidade da questão do ser perante concepções e abordagens tão díspares, assim como enfatizar a fertilidade desse ambiente ontológico em permitir a frutificação das filosofias mais poderosas e sofisticadas. O que é isto, afinal? Essa é uma pergunta que assombrou o pensamento filosófico, desde a sua origem até os tempos mais atuais, e inspirou também a criação das teorias mais contundentes e engenhosas que até hoje se enfrentam numa arena muito complexa de ideias. O isto da pergunta se refere basicamente à questão do ser, que envolve tudo aquilo que é ou que dá condições para que algo seja, permitindo assim a sustentação dos entes na realidade, tratando-se, portanto, de uma problemática da esfera ontológica. Foram muitos os filósofos que se dedicaram a essa questão, mas na minha visão dois se destacam. O primeiro é Aristóteles, um dos filósofos mais influentes da história, representando o mundo antigo, o pensamento clássico. E o segundo é Martin Heidegger, filósofo alemão do século XX, representando um dos pensamentos de maior verve desse período. Num breve resumo, Aristóteles entende que o ser é o principal objeto da metafísica, algo que se revela em múltiplos sentidos, porém todos girando em torno de um único princípio, que é a substância. Ele define a substância como aquilo que é de maneira independente, que existe em si mesmo, que possui uma realidade determinada, como, por exemplo, uma árvore, um rio, uma pedra, um animal, uma pessoa, um objeto. E ele defende que através da identificação das suas causas fundamentais, que são 4, e das suas categorias, torna-se então possível uma compreensão profunda sobre a natureza tanto do ser quanto da substância. Já Heidegger, por outro lado, após 2 milênios, pretendeu retomar a pergunta sobre o sentido do ser de maneira muito mais radical e criteriosa, confrontando não só a concepção aristotélica, mas também toda a história da metafísica tradicional, que em grande parte se desenvolveu na esteira aristotélica. Ele argumenta que os modos de determinação dos entes não servem para determinar o ser dos entes. O ser não pode ser entendido simplesmente como um objeto de conhecimento. Não é algo passível de significação prévia e isolada, não é atemporal, não é universal, não é a causa de um efeito, não é o efeito de uma causa, não tem gênero, não tem categorias, mas sim aquilo que só pode ser visto na sua relação com o mundo. Aquilo que se responde enquanto existe e ao longo da existência no interior de um mundo de sentidos, que, em última análise, para Heidegger, o ser é tempo. E por isso o ser é tão finito quanto a sua verdade, por serem ambos relativos à finitude do tempo e a um mundo temporário de sentidos. Mas para retomar essa pergunta com o devido critério desejado, o Heidegger desenvolveu o conceito Dasein, compreendendo um fenômeno originário, um ente especial, entre aspas, a quem interessa, a quem faz sentido a pergunta sobre o ser. Se é difícil compreender o que seja o Dasein, não é difícil entender o que ele não seja. Por exemplo, o Dasein não tem natureza, não vive, não é uma consciência, não é um sujeito, um indivíduo,
não é causado por algo, mas contornando todos os conceitos tradicionais da filosofia transcendental, o Dasein, traduzido por ser ou aí, conectados por hífen, é algo que acontece, é algo que é dado na existência e que é expresso pela sua própria faticidade, ou seja, ele tem como condição fundamental ser no mundo, e ele é parte constitutiva das relações que estruturam o mundo na forma de uma abertura que está destinada à compreensão do ser. Eu peço desculpas aos especialistas dos dois autores por apresentá-los de maneira tão breve e pouco técnica, mas o meu objetivo nessa conversa é demonstrar a maleabilidade da questão do ser perante concepções e abordagens tão díspares, assim como enfatizar a fertilidade desse ambiente ontológico em permitir a frutificação das filosofias mais poderosas e sofisticadas, elaboradas em períodos tão distantes e sobrepostos, e que, apesar de serem perspectivas diametralmente opostas, absolutamente contrastantes entre si, conscientes ou inconscientes uma da outra, o fato é que elas, em última análise, coexistem no imaginário contemporâneo. E essa coexistência denota necessariamente uma metaconciliabilidade, ou seja, denota um espaço que contém a possibilidade objetiva da conciliação do tradicional com o secular, cuja operação constitui um dos vértices da nossa tríade de orientação metodológica: ecleticidade, conciliabilidade e dialogabilidade, isto é, ecleticidade em relação ao espaço, a disposição de transitar por diferentes territórios de pensamento, conciliabilidade em relação ao tempo, a disposição de conciliar diferentes perspectivas elaboradas ao longo do tempo, e a dialogabilidade em relação à matéria crítica, ao paradigma construído na disposição para o constante diálogo e abertura ao aprimoramento das ideias, no sentido de uma compreensão cada vez mais consistente e também inspirativa para lidarmos com a complexidade dos questionamentos da atualidade.